Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, para falarmos um pouco mais das cartas paulinas, né? Continuar o estudo sobre a carta aos Coríntios, né? Nós fizemos uma aula anexa, vamos assim dizer, né? Uma pausa e falamos sobre a graça. Então, você que assistiu a aula passada, agora vai ter mais elementos que te ajudarão a compreender o problema que Paulo estava vivendo. Se você não viu, nessa mesma página no YouTube, você consegue resgatar a aula passada e consegue assistir, então, para que isso ajude na compreensão, né? Então, nós vamos dar sequência. Antes, eu quero fazer uma oração. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade e que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta aula para o aprendizado da Tua palavra e o crescimento espiritual da Tua igreja e de todos aqueles que nos acompanham. Amém. Então, queridos irmãos, nós vamos dar sequência à nossa aula, projetando agora a nossa tela para, então, acompanharmos mais um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Queridos, nós estávamos falando sobre a graça de Deus, né? Foi o conteúdo da última aula. E nós abordamos o quê? É que havia uma compreensão equivocada da graça de Deus, e essa graça, ela passou a ser confundida com uma liberdade desenfreada, né? Que aí nós chamamos de libertinagem, né? Libertinagem, tá? Então, nós falamos o que causava esse problema da tolerância, né? Eu não vou aqui voltar às aulas anteriores, porque quem já acompanhou sabe do que eu estou falando, e quem não viu, eu convido a assistir às aulas passadas. Então, o que causava esse problema da tolerância, né? Muitas coisas eram toleradas entre os coríntios, era a compreensão errada da graça. Se achavam sábios aos seus próprios olhos e se orgulhavam disso. Uma compreensão equivocada da relação liberdade e graça. Se julgavam superiores. As obras não são para que alcancemos algo de Deus, mas resultado do que Deus alcançou para nós em Cristo. E aí nós fizemos aquela aula adicional sobre a graça de Deus. E aí nós voltamos, então, à carta aos Coríntios, né? Fechando aí o capítulo 6 da carta de Paulo. Então, vocês se lembram que Paulo recebeu notícias da casa de Cloé. O que isso quer dizer? Pessoas da casa de Cloé procuraram Paulo. Cloé devia ser uma mulher que foi convertida enquanto Paulo esteve em Corinto. Paulo saiu, foi para outro lugar, e aí alguns problemas começaram a ser identificados, e alguém da casa de Cloé visitou Paulo em Éfeso e relatou a Paulo os problemas que eles estavam enfrentando ali. Divisão da igreja,
tolerância com pecados e pecados graves, conforme vimos nas aulas anteriores. E agora, nós tínhamos em Corinto um problema de desonestidade e injustiça entre os irmãos. Então, era problema de transações que eles faziam entre eles, e esses problemas não estavam sendo resolvidos, e um irmão procurava a justiça para processar outro irmão por problemas de dinheiro. Quem leu a carta de Paulo pode, a princípio, achar que Paulo estava proibindo os cristãos a irem até a justiça. E não é isso, tá? Queridos irmãos, muitas vezes você é prejudicado no seu emprego. Você é mandado embora e o seu patrão não paga o que lhe é direito. Você tem a justiça para recorrer àquilo que é seu direito, né? Então, existem inúmeras situações que nós recorremos à justiça para não sermos injustiçados. Agora, o que estava acontecendo em Corinto é uma situação muito diferente, queridos irmãos. O que estava acontecendo em Corinto é que um irmão estava processando outro irmão. E não era por questão de crime, de assassinato, não. Era por questões financeiras, de algo que foi comprado e o outro não pagou, de dinheiro que emprestou e o outro não recebeu. E aí Paulo chega a dizer o quê? Só o fato de você estar processando o irmão, você já perdeu. Todos já perderam, a igreja já perdeu. Então, queridos irmãos, não vamos confundir as coisas, tá? Aqui, nessa passagem que nós lemos em Corinto, não está dizendo que a pessoa está proibida de procurar a justiça comum. Não, não é isso. Até porque se você for acionado por alguém que queira receber algo que não procede, você tem que se defender na justiça. Ou, se você foi prejudicado, como eu disse, você tem a justiça para se defender. Agora, o que estava acontecendo em Corinto era um irmão processando o outro. E isso, pelo que a gente está vendo aqui, não era caso isolado. E aí nós temos um problema sério. Seria como se dentro da igreja de Vila e Holanda, um irmão, né, para evitar exposição, né, não há casos assim na nossa igreja, graças a Deus, mas é muito desagradável citar nomes, mas vamos supor, o irmão A vende um carro para o irmão B, e o irmão B não paga o carro para o irmão A por uma série de questões. Aí o irmão A vai e entra na justiça e processa o irmão B porque não recebeu o carro, o dinheiro do carro. Então, Paulo está dizendo, todos, a igreja já perdeu por conta disso. Tá? Então, era algo mais ou menos assim que acontecia em Corinto. Situações de discórdia e fraudes entre irmãos. Aí, queridos irmãos, existe uma situação. Eu compro um carro de alguém da igreja e, de repente, eu fico desempregado e não posso pagar este carro. O que eu faço? Falo, olha, me desculpe, eu não tenho como pagar, eu vou devolver o carro para você. O outro irmão vai compreender. Ou ele vai falar, não, quando você puder, você me paga. Ou ele vai falar, não, infelizmente eu preciso, então eu vou pegar o carro de volta, a gente desfaz o negócio
e eu vou vender o carro para outro. Agora, o que havia em Corinto era situações fraudulentas. Um vendia, o outro não pagava porque era desonesto. Né? Era desonesto. Então, eram situações bem complicadas, né? Bem complicadas. Seria como eu dizer assim, eu comprei o carro da dona Anitta, e aí falo para a dona Anitta, ai, dona Anitta, eu não posso te pagar, né? Eu estou sem dinheiro. Mas aí eu começo a viajar com a minha família para lá e para cá. Mas espera aí, se o pastor está sem dinheiro e não pôde pagar o meu carro, como que ele está indo viajar para cima e para baixo, passear, comprar outras coisas, né? Fica meio estranho, né? Não fica? Fica meio esquisito, né? Então, queridos, a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, muito complicada. Qual o problema de recorrer aos tribunais? Como eu expliquei, quando necessário, é o caminho que nós temos no nosso tempo presente. Né? É o caminho que nós temos no nosso tempo presente. O problema é que esse recorrer aos tribunais estava sendo necessário entre os irmãos na comunidade. Misericórdia, já pensou, queridos irmãos? Já pensou a gente ter que processar um ao outro dentro da igreja? E aí Paulo fala abertamente, isso já é derrota para todos. Isso já é derrota para todos. A igreja é como uma família. Os santos julgarão o mundo. Olha que afirmação que Paulo fala. Paulo diz, os santos julgarão o mundo. Queridos irmãos, os santos julgarão o mundo. Como podemos, então, submetermos uns aos outros a esse julgamento por homens que serão julgados pelos santos? Cidadãos do reino, tendo suas causas entre si julgadas por pecadores. Que situação! Como pode uma situação dessa? Olha como a igreja havia, em tão pouco tempo, depois que Paulo saiu de lá, se desvirtuado a esse ponto. Eles não conseguiam resolver os seus problemas e precisavam recorrer a tribunais de pecadores, de pessoas de fora da igreja. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Palavras do apóstolo Paulo. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Então, Paulo diz que é melhor eu ficar com o prejuízo do que eu processar o irmão. Mas também não pode haver na igreja irmãos com postura comprometedora, com caráter comprometedor. Então, era uma situação muito difícil que as pessoas estavam passando na igreja de Corinto. E aí, mais uma vez, eu digo a vocês,
A igreja de Corinto, amados irmãos, não é uma igreja modelo para se estabelecer doutrina alguma na igreja. Se ela é modelo de como não ser igreja. Nós estamos no início do estudo da carta, chegando agora, né, vamos chegar aí à metade, pouco menos da metade, e olha quantas situações desagradáveis a gente teve que trazer sobre a igreja de Corinto. Era uma igreja dividida, era uma igreja que havia a seguinte situação: o filho tinha um caso com a mulher do pai, a madrasta. Olha que situação. E a igreja tolerava essa situação sem agir com rigor e vigor diante de uma situação dessa. E agora nós vemos problema sério de caráter entre os irmãos e um irmão processando o outro na justiça dos homens. Isto é, não se respeitava a autoridade da igreja para julgar e resolver esses casos. Então, era uma igreja totalmente desvirtuada. E isso estava na compreensão errada da graça. Eles estavam vivendo, e aí eu faço alusão à aula anterior, eles estavam vivendo a graça barata, a graça que não transforma. Essa é uma falsa graça. Então, a igreja de Corinto vivia uma falsa conversão. A sua conversão é verdadeira? Porque a conversão verdadeira é fruto da graça verdadeira. A graça que é consequência do sangue de Cristo. Então, essa graça verdadeira, ela me transforma. Lembram da frase que eu terminei a aula passada? Eu não me transformo para alcançar a graça, mas a graça que me alcança é a graça que me transforma. Então, o que nós vemos na igreja de Corinto é que boa parte da igreja ali, dos irmãos ali, não haviam sido transformados, mas viviam, né? Eu vou trazer aqui expressões que a gente usava quando era mais novo, na nossa mocidade, né? No início da nossa caminhada cristã. Não eram convertidos, eram convencidos, mas não convertidos. E aí, diante desse problema, a gente percebe o quê? Que não se vivia a graça verdadeira em Corinto. E aí nós vamos trazer, queridos irmãos, mais um outro problema ainda no capítulo 6, que era o quê? A imoralidade. E isso está extremamente relacionado à questão da compreensão da graça. Por quê? Eles, os coríntios, eles entendiam equivocadamente a graça de Deus e eles faziam da liberdade libertinagem. Eles viviam uma imoralidade sexual terrível. Os homens na igreja procuravam prostitutas e se prostituíam. Não havia a fidelidade conjugal. Então, Paulo vai abordar e atacar essa questão. Relações ilícitas. Todas as coisas me são lícitas,
diziam os coríntios: ah, eu posso todas as coisas, porque eles se julgavam sábios. E eles aplicavam a graça de Deus à sua sabedoria, e não à sabedoria do alto. Todas as coisas me são lícitas. Mas Paulo, ele usa esta afirmação, e aí ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, nem tudo convém à igreja, nem tudo convém ao povo santo, nem tudo convém ao povo de Deus, nem tudo convém a mim, nem tudo convém a você, e nem tudo convinha aos coríntios. Por isso, Paulo, ele faz esse trocadilho de palavras. Ele pega, por quê? O que dizia? Os cristãos ali em Corinto justificavam a sua imoralidade sexual, dizendo: todas as coisas me são lícitas. Então Paulo pega isso e diz: mas nem tudo te convém. Nem tudo nos convém fazer. E é por isso que nós somos livres. Uma vez eu ouvi uma frase assim: ah, eu fumo porque eu sou livre. Você que diz que é livre, não pode fumar. Eu sou livre para fumar, mas não me convém fumar. Agora, aquele que fuma, ele é livre para não fumar? Não, ele é escravo do vício do cigarro. Então, quando você se julga livre para fazer o que quer, a pergunta que precisa ser feita é: eu sou livre para fazer o que eu não quero? Eu tenho a escolha. Aquele que bebe, ele se julga livre para beber, mas ele tem a escolha de não beber ou ele é escravo da bebida? Aquele que fuma, muitas vezes se julga livre para fumar, mas a pergunta é: ele tem a escolha de não fumar? E era as relações ilícitas. Eles eram escravos da prostituição, escravos da imoralidade, escravos das relações ilícitas. E aí Paulo vai explicar, né, que o nosso corpo, ele é santuário de Deus. Então eu não posso contaminar o santuário de Deus com relacionamentos ilícitos. O marido é para a esposa é para o marido. Percebam, irmãos, que ser livre não é fazer tudo o que quer, mas é ter a opção de fazer ou não fazer. Então, o que configura a minha liberdade é ter em minhas mãos o poder da escolha. Como Josué disse, quando o povo foi liberto do Egito, caminhou pelo deserto e chegou diante da terra prometida, Moisés já era morto, Josué disse: olha, vocês estão diante da vida e da morte. O que vocês vão escolher? Isso é liberdade. Só que a minha liberdade, ela me leva
há dois caminhos. Um que leva à vida e um que leva à morte. Deus, prestem atenção, queridos irmãos. Deus havia libertado Israel e colocou Israel diante da seguinte situação. Olha, vocês estão agora diante de dois caminhos. Um é servir ao Deus de Israel, ao Deus de vossos pais, ao Deus que tirou vocês da escravidão. E outro é continuar servindo ao Deus que os vossos pais serviram no passado. Um leva a vida, outro leva a morte. Qual dos dois vocês vão querer seguir? Cristo, ao morrer na cruz, nos libertou. E hoje nós estamos diante de dois caminhos. Um que leva à vida, outro que leva à morte. Qual caminho eu vou querer seguir? Então eu sou livre. Então, essa minha liberdade, como eu vou exercê-la? Escolhendo o caminho da vida ou escolhendo o caminho da morte? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então já foi dito isso. Agora cabe a mim, diante da graça de Deus, servir ao Senhor com alegria. Então, como que eu uso a minha liberdade? Eu uso a minha liberdade servindo ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. É assim que eu uso a minha liberdade. E no exercício da minha liberdade, eu aplico o que Paulo tentou ensinar aos coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aleluia! Glória a Deus! Porque eu sou livre, então nada me dominará. Muitos defendiam que esses desejos desenfreados eram indiferentes para a sua salvação, porque estava no corpo. Mas o corpo é o meio pelo qual Cristo é glorificado enquanto eu estiver aqui. Havia a ideia de que o corpo poderia ter tudo o que desejasse. Não pode. Não pode. Porque o corpo, se eu deixar que ele me domine, ele me leva à escravidão. E se eu me torno escravo, eu renuncio à minha liberdade. Percebem? Queridos irmãos, estão entendendo o raciocínio? A liberdade mal usada, ela me torna escravo de algo. E ao me tornar escravo de algo, logo eu renunciei a essa liberdade. Então, como que uma liberdade que me torna escravo pode ser algo... Vou refazer a frase, né? Como que viver uma liberdade de tal maneira que ela me torne escravo, logo eu renuncio essa liberdade. Percebe?
É isso, por exemplo, que o vício faz com você. O vício, ele não é nada mais do que roubar a sua liberdade, fazer você renunciar à sua liberdade em nome de uma liberdade. Você é livre para beber, então beba à vontade, beba o quanto você quiser, até que você se torne alcoólatra, escravo do álcool. Então, olha como Satanás é sutil. Satanás planta na sua vida uma falsa ideia de liberdade, uma falsa ideia de graça. E através desta falsa ideia de liberdade, desta falsa ideia de graça, ele te faz escravo dele. Cuidado, cuidado. Por isso Paulo dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tá? Cuidado com a falsa ideia de liberdade que o mundo te dá, ou melhor, que Satanás te dá através deste mundo, através do mundo maravilhoso da televisão, do mundo maravilhoso da internet. Satanás transmite a nós uma falsa ideia de liberdade. Uma liberdade que me leva à escravidão não é liberdade. O ratinho, ele acha que está solto, até ele encontrar um queijo e uma ratoeira, e plaft! Morrer. A falsa ideia de liberdade, de graça, faz da gente um rato atraído pelo queijo da ratoeira. Você cheira, o ratinho sente o cheiro do queijo. Aquele cheiro é irresistível para ele. Ele vai e acaba morto na ratoeira. Cuidado. Satanás joga sujo. Então, irmãos, concluindo a aula de hoje, a igreja de Corinto vivia uma falsa conversão, confiava numa falsa graça, era uma igreja mundanizada, que achando que era livre, se tornava escrava dos seus próprios desejos. Se gabava de sua sabedoria, mas era uma igreja perdida em si mesma, cheia de podridões, cheia de problemas. Era uma igreja escrava de seus próprios desejos. Era uma igreja que tolerava pecados que nem entre os gentios, nem entre os de fora era aceitável. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem leu sabe. Quem leu a carta até aqui sabe o que eu estou dizendo. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Vocês toleram pecados que nem entre os de fora são tolerados. Olha que absurdo. O que Coríntios tolerava, nem entre os de fora da igreja era tolerado. Se diziam livres, mas eram escravos. Diziam viver a liberdade, mas essa liberdade era uma libertinagem. Aí que eu quero chegar, queridos irmãos. A liberdade mal usada se torna libertinagem. A liberdade mal usada se torna libertinagem. E a libertinagem te torna escravo, refém. E quando você se
torna escravo e refém, você rasgou a sua carta de alforria, que foi conquistada com o sangue de Cristo. O que é a carta de alforria? A carta de alforria era uma carta que era entregue ao escravo, o escravo mesmo, o escravo, né? O escravo, quando ele era liberto, ele recebia uma carta de alforria. Então, nós éramos escravos. Cristo conquistou essa carta de alforria na cruz e nos entregou. Mas, dando ouvidos a Satanás, enganado por Satanás, eu transformei a minha liberdade em libertinagem. E aí eu rasgo a minha carta de alforria e me torno um escravo novamente. Era engraçado, irmãos, o que acontecia com muitos escravos na época da escravidão, né? O que acontecia? Era comum isso. Veio a alforria, muitos, aí os escravos, eles foram soltos, e aí eles foram para o mundo. Saíram das fazendas, e muitos, no exercício da sua liberdade, cometeram crimes. E aí o que acontecia com esses escravos? Eles iam para as cadeias. Eles iam para as cadeias. Porque estavam usando mal a sua liberdade. Querido, querida, você assistiu a aula sobre a graça, não assistiu? Você assistiu a aula sobre a graça. Cuidado, não use de forma equivocada a sua liberdade, para que você não acabe preso nos seus pecados e vá diretamente para o inferno, achando que está debaixo da graça de Deus. Se essa graça, quero falar olhando nos seus olhos, a câmera está um pouco acima, né? Então parece que eu estou olhando para baixo, mas eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer algo que eu espero que através da ministração do Espírito Santo, essas palavras penetrem no seu coração. Se você está vivendo uma graça que não transforma a sua vida dia a dia, é uma falsa graça. É uma graça mentirosa. É uma graça que Satanás plantou no seu coração. E eu vou dizer, você está indo para o inferno. A verdadeira graça promove transformação diariamente na sua vida. Deus te abençoe e que você compreenda a verdadeira graça de Deus. Olhe para os coríntios. Estavam na falsa graça e haviam transformado a liberdade em libertinagem. E acabavam escravos dos seus próprios desejos. E Paulo denuncia isso. Fiquemos na paz de Cristo, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir da semana que vem, capítulo 7. Amém? Deus nos abençoe.